Olá, eu sou a Solange Melo. Sejam bem-vindos ao podcast Dança em Diálogos, um espaço dedicado ao diálogo entre a criação artística e a performance, onde a dança e a coreografia encontram novas formas de comunicar. Estejam preparados para explorar novas perspectivas sobre a dança, descobrir intérpretes, criadores, corpos, ideias em movimento. Mas não só. Neste espaço conhecemos companhias, grupos e coletivos portugueses partilhando as suas histórias, mas também intérpretes internacionais, investigadores e outras figuras da dança de dentro e fora do palco. E acrescentamos ainda mais diálogos, claro, neste caso a três, e sobre espetáculos em cena e outros temas da dança, com a nova rubrica Show Must Go On. Neste episódio do Dança em Diálogos, falamos com Roger van der Poel, ex-bailarino do Netherlands Dance Theatre e presentemente responsável por remontar peças de coreógrafos como Sol Leon e Paul Lightfoot e Crystal Pite. Falamos sobre o início do seu percurso em Portugal e sobre a construção de uma carreira artística que foi passando por diferentes países. Falamos da experiência de crescer como intérprete no Netherlands Dance Theatre ao longo de muitos anos, trabalhando com diversos coreógrafos de renome, num contexto de rigor, escuta e constante reinvenção. Falamos de repertório, de memória e de responsabilidade, de dançar e de transmitir obras que atravessaram o seu próprio corpo de intérprete. Falamos de ensino, da técnica como meio, da escuta como ferramenta, da pressão da excelência e da relação com os jovens bailarinos. E falamos, por fim, do que o continua a mover como artista, depois de tantos anos na dança, no momento em que regressou a Portugal para montar na Companhia Nacional de Bailado Sleight of Hand, uma peça de Sol Leon e Paul Lightfoot que integra o programa Grandes Mestres da CNB. Olá, Roger. Olá, bom dia, Solange. Olá, bem-vindo ao podcast Dança em Diálogos. É um gosto ter-te aqui nesta conversa e penso que vai ser uma conversa boa, que vamos ouvir muitas partilhas tuas que eu ansiava há muito ouvir e que certamente quem segue o podcast também vai ficar muito inspirado pelo teu percurso. Portanto, vamos a isso? Sim, senhora, obrigado pelo convite e bora. Nada. Roger, nasceste em Portugal, em Portimão, e iniciaste a tua formação na Escola de Dança do Conservatório Nacional. Ainda muito jovem, após integrares o Ballet Gulbenkian no teu percurso, abriu-se para fora do país e passaste pelo Ballet du Grand Théâtre de Geneve e pouco depois entraste no Netherlands Dance Theatre, primeiro no NT2 e depois no NDT1, onde permaneceste durante quase 14 anos. Foi neste contexto que foste intérprete em algumas das criações mais marcantes da dança contemporânea, trabalhando com coreógrafos como Giri Kilian, Sol Leon e Paul Lightfoot, Crystal Pite, William Forsythe, Marco Gauck, Hans van Manen, levando essas obras a palcos de mais de 40 países. Para além de intérprete, tornaste também transmissor de repertório, montando obras em algumas das mais importantes companhias do mundo, num trabalho que implica memória, rigor e uma enorme responsabilidade artística. Recentemente estiveste em Portugal, na Companhia Nacional de Bailado, a montar Sleight of Hand, uma criação de Sol Leon e Paul Lightfoot, que integra o programa da CNB Grandes Mestres, no regresso simbólico ao teu país de origem. Então vamos a isso, vamos a isso. Bora. Bora, não que estranho ouvir tudo assim em seguida, mas obrigado pelo resumo, foi assim um uau. Que bom. Hum, Eu hum, também acho que é o é incrível. Portanto, então, antes de passarmos para estas grandes companhias, palcos internacionais, há um início, há um lugar onde tudo começou. A tua formação começa em Portugal e depois abre-se rapidamente para o contexto internacional, mas o que é que a tua memória e o que é que consegues partilhar dessa formação aqui em Portugal que te levou depois para o mundo? Tudo início, ok. Vamos ver como é que eu consigo resumir estas Não coisas precisa, assim, porque eu exato, quando falo. sim, exato, exato. ah, Portanto, o começo. Eu nunca pensei nem sonhei ser bailarino. Portanto, Uhum, não fazia parte do meu desejo, não foi de onde começou. uhum, Mas sabia desde miúdo que, portanto, que eu queria estar em palco, que eu gostava muito de cantar, estava sempre a fazer aquelas coisas típicas que os uhum. miúdos fazem em casa para os pais e para as famílias. Então eu e a minha irmã sempre cantávamos juntos e fazíamos sempre umas performancezinhas pequeninas. Portanto, eu sabia que gostava de estar em Em palco, palco. vá, e era, portanto, o cantar e o atuar que me Uhum, interessava. Portanto, eu queria ser ator, cantar e depois, quando fui a Lisboa, ainda miúdo, vi um musical em Lisboa, uhum. portanto, acho que era Napolitana? Filipe Lafayette, obviamente, que era Sim. Jasmine e o Sonho do Cinema, ou Jasmine ou o Sim, eu Sonho do sei qual Cinema, é, uma coisa sei assim. qual é, sim.
E o rapaz, portanto, que fazia o papel principal era um miúdo da minha idade, 12, 10, Uhum. 14, 15 anos na altura, e eu fiquei tipo, isto é o que eu quero fazer. Quero estar no Uhum. palco, quero cantar o dia todo e ter estas coisas fantásticas à minha volta. Mas, portanto, a dança não foi até então nada que me puxasse. Uhum. E por volta dos 14, 15, mais ou menos, umas colegas da escola começaram a fazer uma vez por semana uma aula de dança jazz. Epá, Roger, que foi muito divertido, vias ir connosco. Eu assim, dança jazz? Ignorante, na altura completamente sem noção, Longe, pensava em sim. música jazz. E Ah, ok. portanto eu assim, música jazz, malta da nossa idade, e assim, vem com a gente que aquilo é giro, a música é pop e o pessoal todo, meu, ok. Fui, e a professora começou a puxar por mim, disse assim, porque é que estás sentado? Ah, não sei o quê, põe-te aí a fazer connosco, nananã. E aquilo, pronto, comecei a, Foi comecei a puxando. gostar, disse, olha, devias Isto vir para a tudo no semana que Algarve. vem. Isto tudo no Algarve em Portimão ainda. Uhum. E, portanto, fiz isso durante um par de anos, portanto, às sextas-feiras, 1 hora por dia, era a minha dança jazz, e depois mudei de professor, já comecei a tocar um pouquinho em danças de Uhum. salão, dança jazz um pouquinho diferente, e depois fui fazer um curso de verão à Escola Superior de Dança em Lisboa, Uhum. e foi o ano em que eu acabei, portanto, o ensino secundário, portanto, iria para a universidade. Uhum. E quando fiz o curso de verão, estava a pensar, portanto, vou fazer uma audição para a Escola Superior de Dança. Porque, portanto, lá está, pelo ensino secundário ter acabado, Ok. era o próximo, era Era o o, próximo passo, sim. o próximo passo. E tive, como é que se diz, a sorte, vá, que um dos professores do curso de verão, que foi o professor Pedro Carneiro, Uhum. que me tinha na aula dele de barra de chão, que meio que veio falar comigo ao fim de 2 aulas e de onde é que vens, o que é que fazes, há quanto tempo é que danças. E pronto, vi um potencial em mim. Uhum. Uh, e, e depois foi falar com a diretora da escola, a diretora então, que era a Cristina Pereira, Portanto, do e conservatório, portanto, do neste conservatório, exato. percurso mudou o rumo, certo? Tudo. Portanto, Ok. uma coisa que era uma vez por semana por divertimento Uhum. e que eu estava assim, pá, ok, a dança estou a gostar, está-me a interessar, o que é isto, para onde é que isto pode ir? Uhum. E então depois ofereceram-me um lugar na Escola Superior de Dança e na altura eu não tinha Na Escola experiência de balé Superior de Dança ou clássico. no Desculpa, conservatório? desculpa, no Conservatório, No exatamente, no conservatório, Conservatório Nacional. E foi aí que me disseram, pois, mas então como é que é o teu nível clássico? Eu, pois, o meu nível clássico é zero. zero. E então, na segunda semana do curso de verão, meio que me Uhum. deram uma bolsa e disseram, ok, vais começar a fazer as aulas com o nível intermédio para Uhum. começares a... Ok. E então comecei conservatório, e fiz 2 anos de conservatório em Fizeste Lisboa. 2 anos de conservatório, portanto, numa altura em que Exato. devias estar, supostamente, pela tua idade, devias estar a fazer o ensino superior, fizeste 2 anos de conservatório. Exatamente. Portanto, com Ok. os meus colegas mais novinhos. Ok. Exato. E como é que tu te Exato. sentiste com isso? Foi para ti um percurso normal? Tu achaste, ok, está tudo bem, não há problema nenhum, isto faz sentido para mim? E Ou os teus seja, pais fazer também, a porque os teus pais dança. também devem ter ficado, ok, que Sim, sim, ou seja, os dois foram bastante, como é que se diz, supportive, sim, bastante, apoiaram-te bastante, sim. apoiaram bastante, se bem que o meu pai sempre tinha aquela reticência de, epá, isto tens que ter um emprego assim que te vai Sim, trazer uma um emprego a estabilidade sério, exato. financeira, uma coisa, portanto, dança, não sei se isto é uma coisa portanto, tínhamos um deal entre eu e ele que era, Uhum. fazes o conservatório e a universidade, portanto, pensávamos nós que o horário ia Ias ser. conseguir fazer as duas coisas, mas não Mas consegui. depois, não. Claro, depois quando vimos a minha carga horária do conservatório era tipo, ok, não há espaço. Ainda por cima eu tinha entrado em publicidade e marketing em Uhum. Benfica e começou-se logo a ver na Era primeira assim. semana, não, isto não vai funcionar. Então eu depois disse ao meu pai, pronto, olha, eu quero mesmo é concentrar-me na dança, eu vou-me concentrar nisto, isto é o E que eu bem, quero. não é? Fizeste uma escolha Enfim, incrível. parece que bem, parece que sim. E foi assim, portanto, 2 anos intensos, super intensos, portanto, foi um choque para o meu corpo, para Hum, tudo, portanto, claro. exato, eu nunca tive uma carga física desta maneira e foi choque, foi choque Ótimo, é mesmo. incrível saber essa tua história também e muitos outros alunos por esse país fora também vão Uhum, ficar entusiasmados com essa tua história, não é? Nunca é tarde e podemos sempre exato, dar aquele salto se quisermos mesmo. Então, e exato. depois, quando é que acontece, quando é que acontece essa vontade de ir para fora, não é? Tu primeiro vais para o Ballet Gulbenkian, Uhum. imagino que logo a seguir a teres completado o Portanto, não completei o conservatório. conservatório, não Não cheguei a completaste. conseguir completar, Ok. portanto, ah, eu quando entrei fui para o sétimo ano do nível Décimo artístico, portanto há primeiro. 8 anos, exato, Uhum. portanto.
Era para fazer o sétimo e o oitavo, Uhum. mas logo no início, nas primeiras 2 semanas, senti que o clássico era muito difícil para mim, o Pois, sétimo nível. E então depois pensei que a escola, como foi feita assim uma exceção de que eu já era mais velho, sim, que tipo, pudesse pronto, não consegues, compreender tens que ir essa, embora. sim. E então fui já naquela do pronto, muito obrigado pela oportunidade. E depois disseram, não, mas não é preciso ir embora, etc. E eu disse, então, e se puséssemos um nível abaixo? Eu, fantástico. Então puseram-me no sexto ano, portanto acabei por fazer o sexto e o sétimo. Ok. E no sétimo, portanto, tive a oportunidade de fazer algumas audições e uma delas foi do Ballet Gulbenkian e Isto foi em que o Paulo ano? Ribeiro. 2004. 4? Uhum. 2004 foi quando eu entrei no Ballet Gulbenkian, Na exatamente. altura da Não, direção. não, desculpa, 2003. 2003. 2003, na altura 2004 da já foi direção. Geneve. Na altura da direção artística do Paulo Ribeiro. Exatamente. Uhum. Portanto, fiz a audição para Paulo e, portanto, fez-se ali um acordo, portanto, a Sim. direção, portanto, também pela minha idade, disseram sim, senhor, portanto, a gente Sim, claro, entende, fazia sentido. Sim, 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 fazia já sentido. estás com, vais Essa fazer antecipação fazia 21. sentido, não é? Claro, Exato, e claro. então disseram que dava para meio que fazer assim, ok, vais para o Legal Banking, fazes o ano lá e durante portanto, as noites eu poderia fazer ainda uma disciplina com a escola, Uhum. manter a minha conexão com a escola e fazer no final do ano os exames para ter o diploma, mas infelizmente os meus Porém, horários depois não funcionam, exatamente, não porém. aconteceu. Não consegui. Cheguei a fazer ainda, acho que o primeiro período até ao Natal, e depois o Uhum. segundo já contámos pela Páscoa, foi quando depois também comecei a ter um problemazinho no joelho, um pequeno Ok, problema. E então o Paulo disse: pá, nós precisamos nas turnés, nos espetáculos, é uma claro. responsabilidade, não podemos deixar Vais de ter fazer que uma coisa escolher. extra que pode piorar. E então Portanto, no fundo não completei. já tinhas idade, já estavas no percurso profissional e estavas num sítio incrível, não é? Se pensarmos Pois, na exato. realidade do país, pronto, claro que depois acabou o Ballet Gulbenkian e pelo que eu Uh-uh. percebi, tu então foste para Geneve antes do Ballet Gulbenkian acabar. Exato. Portanto, uma temporada antes. Portanto, foi a Exato. penúltima temporada do Ballet Gulbenkian que eu estive na companhia e Uhum. a última temporada era a minha primeira temporada Então, e como é que em acontece Geneve. isso? Tu já estavas num sítio incrível e de repente, olha, vou experimentar um sítio um bocadinho mais incrível. Tipo, vou dar aqui uns saltos, vou dando aqui uns saltinhos. Bora dar uma voltinha lá para fora. Exato, eu que acabei de chegar aqui, está ótimo. Exato, ainda por cima foi só um ano, exato, foi tão curto. É assim, eu desde miúdo, portanto, com aquela vontade de ser Uhum. cantor e ator, etc, etc, eu já tinha na minha ideia que eu queria ir Ok. para fora. Porque Não, os teus pais não são portugueses. o meu pai é O teu português, pai é vem português, do Fundão, a tua mãe é que e a não. minha mãe é holandesa de Amsterdão, Ok. portanto, e a minha mãe, como portanto, lá está uma pessoa que viajou Já para fora do tinhas país e essa. viveu, criou uma família Claro. fora, e a minha irmã mais velha também saiu aos 18, 19, também Uhum. saiu e fez uma vida e uma carreira fora. Portanto, já havia essa Uh, mentalidade familiar de sair, não era um Sair, problema, exato, era uma opção exato. até, seria até a Exa- primeira opção. Exato, exato. E Exato. então eu tinha muito essa vontade de ir lá para fora, que pronto, que agora conhecendo, portanto, O mundo. o mundo, uma pessoa depois diz, que é pena que tanta gente depois que em Portugal quer Uhum. sair para fora. Também é Uhum. um bocado, não sei se estou a dizer a coisa certa, mas tem um bocado o país no estado em que se Uhum. via e o que realmente Uhum. interessava, realmente eu era muito puxado para o que há lá fora, porque em Portugal não sentia aquele. Sim, mas eu diria que aquele... hoje em dia também é a grande aspiração dos bailarinos, não é? Embora Uhum, haja um ou dois projetos sólidos, pronto, a CNB, uhum, obviamente, que é a referência, uhum. não haverá muito mais. Tu ainda viveste numa Pois, altura em que havia o Ballet Gulbenkian, que era exato, uma grande companhia, não é? Desde essa exato. altura, as coisas tornaram-se mais pequenas. Não quer dizer que não tenha qualidade artística, mas Exato, exato. mais pequenas, Uhum, menos estáveis, exato, vá. exato. E então depois como aconteceu foi, tivemos uma turnê na Suíça com o Ballet Gulbenkian, e uma das paradas era um espetáculo em Geneve, portanto, a Uhum, cidade onde fui, e por casualidade das casualidades, o diretor da Companhia de Geneve foi professor de um colega meu que estava na Companhia no uhum, Gulbenkian, que era o Sébastien Marie, uhum. francês. E ele foi ver o espetáculo, a convite do Sebastião, encontraram-se, portanto, vida privada, encontraram-se, foram jantar, aquela coisa do vem ver Uhum. o espetáculo. E no final do espetáculo ele falou com o Sebastião e disse: Olha, aquele rapaz que está ali a sair, importas dizer para ele me telefonar. E foi assim que se deu, portanto, eu depois acabei por Ok. contactar e tinha um contrato de homem para oferecer e ele estava interessado. E tu Então pediu se eu também? pudesse. E eu também, portanto, depois foi ver aquela coisa do bom, vem cá fazer uma aula ou duas para a gente te Uhum. ver e para pronto, para ser uma Ok. coisa E tu mais. conhecias a companhia? Conhecias a companhia? Não, Não, ok. não, não.
Portanto, Acabei foi só por conhecer mesmo. uma bailarina da companhia, conhecia antes em Lisboa, por casualidade, encontramos na rua Uhum. através de um colega meu, Claro, porque o mundo da dança é e pequenito, portanto não só é? conhecia mesmo uma pessoa, nada Uhum. mais, não sabia bem que repertório é que tinham, Uhum. mas pronto, fiquei interessado naquela esta é a minha oportunidade de ir para Claro, querias dar fora aquele e salto, explorar, pareceu-te exato. ser um bom momento, não é? Uhum, exatamente, e Então, e assim foi, e depois assim foi. imagino que o salto para o NDT, essa grande casa, já tenha sido um bocadinho diferente, não é? Exato, O bem diferente. NDT, sim, o NDT é assim a grande companhia, não é? Não há companhia que não se associe mais ao rigor, à dança, à história da Uhum. dança contemporânea. Isso já foi, imagino, uma vontade tua. Sim e Ok, não, lá está. sim, O meu não, ok. percurso foi todo, o meu percurso foi todo bem estranho. Roger, Portanto, sim, incrível. portanto, o NDT não era uma companhia que eu conhecesse bem. Ok. Aliás, se eu for muito honesto, não havia nenhuma companhia que eu conhecesse bem. Acho que Claro o que mundo tu da dança vinhas era tão todo fresco este para mim. speed, vinhas todo este speed. Exato. Foi tudo tão rápido. Até, sei lá, Sim. nomes de dança, bailarinos internacionais, Uhum. toda a gente conhecia, o pessoal falava e eu ficava assim meio, não sei quem é." Ok. Portanto, a dança era toda muito. Era o mundo que eu estava a explorar. Mundo, sim. Apesar de já estar Lá metido já no dentro, profissional, foi sim. tudo. E depois foi um colega meu, o Alan Falheira, que estava na Gulbenkian Uhum. também connosco, que me tinha perguntado um par de vezes, porque ele tinha amigos no NDT, ele tinha assim, mas tu nunca fizeste essa para o NDT? Eu, não. Assim, mas Roger, portanto, com a tua Tens que fazer. habilidade, com o teu corpo, com não sei assim, tens um bocado o perfil que aquela companhia costuma Uhum. escolher e usar, é assim, devias tentar. Eu, não, não, não." E então, no meu segundo ano em Geneve, portanto, que eu fiz 2 temporadas lá, Uhum. ele acabou, portanto, a Gulbenkian fechou, Uhum. ele acabou por me vir visitar, fez umas aulas lá na companhia, ah, e tínhamos um professor convidado que estava a dar aulas de balé clássico para o nosso warm-up diário, e assim meio que, pronto, a falar, ananã, porque o professor dava-se bem comigo, assim, e o Alan começou a meter-se com assim, Kim, tens que falar com este miúdo, tens de falar com este miúdo. Então o que é que se passa? Assim, pá, estou a dizer que ele tem que fazer audição para o NDT, nananã. Eu assim, "Mas tu nunca fizeste audição para o NDT?" Eu, não. Assim, Roger, então mas tens de tentar, tipo, isto eles ainda por cima têm o Exato, coisa da idade, né? Porque é o júnior, é claro. EDT Júnior, portanto, até aos 21, É portanto, agora ou desde nunca. os 17, 18 anos, tinhas de ter Exato. tentado umas 5 vezes, a ver se acontece, né? Uhum. E eu já estava, portanto, na altura com os 21, Uhum. e, portanto, já iria fazer a audição com os 22, que já Ok. é aquele Já estavas mesmo passaste o ali limite. muito, sim. Exato, portanto, já na altura eles diziam Uhum. até aos, portanto, quem tem 21 pode fazer a audição. E eu Ok. tinha 21 quando os contactei, mas faria os 22 antes de começar a audição. E perguntei se seria possível, portanto, se isso pode Uhum. acontecer, expliquei a minha situação. E foi até o tal professor convidado que, portanto, como eu estava naquela, não sei se devo, se posso. ahm, e então ele foi online ver num telefone, e-mail, e Verificar. assim, olha, Ok. isto é informação, contacta, faz Toma, qualquer coisa. exato. Eu, Agora não ok, há desculpa. agora não há Deixa-me desculpa, ver. tens aqui qualquer coisa, se não fizeres, agora... E eu, pronto, ok. Então lá liguei, perguntei, expliquei a minha situação da idade, e que já estou numa companhia profissional, se isto é Uhum. autorizado, eu não sabia como é que funcionava. Eles disseram, sim senhor, pode vir, só traz lá a folhinha e a foto, porque na altura Uhum. não era nada de e-mails e de PDFs e de JPEGs, não havia nada disso. Portanto, fui com o meu CV na mão, uma fotografia imprimida, e aí foi, portanto, uma situação bem diferente da Gulbenkian, foi um choque, foi uma audição enorme. Eram para cima de 400, 500 pessoas e havia 4 contratos de rapaz e 2 para mulheres. Portanto, pronto, foi um processo muito Portanto, mais largo. exato, o choque, assim, esse grande choque do mundo, na realidade, aquele Uhum. mundo um bocadinho mais, Mais. mais competitivo, foi aí, Exato, certo? exato, Uhum. foi. Exatamente. E pronto, tive um processo. Portanto, o processo, se calhar não preciso explicar em muito detalhe, mas, Sim. portanto, a maior parte do dia, portanto, a manhã toda até um pouco da tarde é balé, 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 para poderem selecionar já o E pessoal que ficava para repertório. como é que tu já estavas com o balé nessa altura? Já era mais confortável para ti ou era Já era aquela. mais confortável, já era o meu, digamos, portanto, 2 anos de escola, um de Gulbenkian, 2 de Geneve, já Já tinha ali tinha uma dado estruturazinha um ali, sim. bocado. E pronto, já também, felizmente, felizmente, as minhas condições físicas ajudam, Ok. portanto,
tenho uma certa flexibilidade, as linhas, etc. Portanto, ajudou-me bastante também, se calhar, imagino, a Uhum. chamar-lhes a atenção, porque no Uhum. meio de tanta gente, uma pessoa nunca sabe o que estão à Claro, procura, o que é que claro, veem claro, e o que é que não veem. claro. E então lembro-me de sentir um bocado aquela coisa do bom, olha, assim, se conseguires, boa, excelente, se não conseguires, olha, felizmente tens um emprego, estás Exato. bem, Está tudo danças bem. bastante, o diretor e tu Uhum. tens uma conexão boa, portanto não há nada aqui a, tipo, eu tenho que conseguir, eu tenho que, portanto foi Uhum. assim, ok, vamos ver o que é que isto dá. Portanto, E deixa-me só pronto. fazer aqui uma pequena pausa, Uhum. num assunto que é sempre polémico, mas eu acho que é bastante pertinente de abordar, que é, portanto, se não fosse a dança clássica, tu não conseguirias estar no NDT, certo? Exatamente. Um tema que eu também falo muito, nos dias de hoje com muita gente, portanto, as Uhum, pessoas, apesar de ser uma companhia contemporânea uhum, e ainda por cima agora que os trabalhos também mudaram ainda mais para um nível de exigência física muito uhum. contemporânea, mas o ballet clássico é aquela base que nem toda a gente diz que concorda que se devia ter ou que é necessário, mas Pois para eu o sei, NDT é mas aquela eu base sim. de vou dar um Sim. exemplo, é como um cantor. Um cantor pode ser cantor pop, pode ser cantor country, pode Uhum. ser cantor, mas aquele treino clássico é onde Da a gente faz voz, a colocação para ter uma estrutura para depois sim. poder usar e destruir e desconstruir e alterar, mas é uma base muito forte que eu acho que não devia ser deixada nem para o Não, pessoal que quer pois. ser um contemporâneo Eu tenho a contemporâneo. certeza, eu não estou no É acho, eu aquele. tenho a Exato, certeza. exato. Dá ali um. Porque depois o que é que acontecia também com o NDT, que depois acabava por ser um ponto de referência no mundo contemporâneo? Era os bailarinos, portanto, dançarem coisas contemporâneas e portanto, se calhar bem afastadas do vocabulário Sim. clássico, mas depois haver aquela, como eles diziam, aquele como é, Sim, refinado, aquela sim, o refinação, refinamento, sim, o sim, refinamento que vinha da que maneira como o vem pessoal desta. sabe usar, portanto, os Exatamente, dedos dos pés, o estica. É claro, assim um trabalho que claro. não se pratica tanto, se calhar, noutras modalidades. Concordo em Portanto, absoluto. Eu, pronto, exato. confesso que sabia que tu ias dizer isso, portanto, estamos aqui os dois a Exato, concordar um com o outro. Isso, boa. exatamente. Mas Exato. é preciso fazer esta Uhum. conversa, não por uma imposição de que é a dança clássica, Não, não, não. é porque a dança clássica permite que tu dances o que tu quiseres, da Uhum. forma que tu quiseres, dá-te uma Uhum. liberdade e um conhecimento, e como tu dizes, e bem, um Exato. refinamento que tu podes Uhum. aplicar no que quer que seja estilo de dança que tu, pronto. Exato. Era Uhum. este pequeno ponto que eu acho que é mesmo importante. Então, e depois tu entraste, tiveste essa, não, não vou dizer sorte porque não é sorte, é qualidade, é também estar no sítio certo à hora certa. E Uhum. como é que foi como é que foi entrar no NDT e crescer dentro do NDT, Dentro do não é? NDT. Ah, lembro perfeitamente que no dia seguinte à audição, portanto, que eu depois era para voltar para o trabalho Aham, em Geneve, infelizmente perdi o meu voo, portanto só pude ir no ok. dia seguinte e acabei por, portanto, nesse mesmo dia que era para levar de volta, fui à companhia ver o ensaio e lembro de ter ficado Uau. chocado. Chocado Uau, de uau, portanto, tipo, uau. e deslumbrado, portanto, Isso. era malta mais nova do que eu, alguns idade semelhante, portanto, era a Júnior, que é uma companhia que Uhum. faz ali um percurso de 3 anos máximo. Portanto, neste momento o diretor artístico era o Paul Lightfoot, certo? Não, Ou ainda ainda foi não antes. era? Portanto, o diretor do NDT1 era o Anders Hellström, foi com Aham. ele que eu entrei, tanto para a 2 como para a 1, foi Ok. ele que me deu o contrato para a 1. E o meu diretor do NDT2 era o Gerald Tibbs. Uhum. Mas depois, Portanto, que eles então tinham. só mais tarde é que houve essa mudança. Exato, mais tarde. Foi sim, exato, uns 2 anos depois de eu Uhum. estar no NDT1, portanto já em Uhum. 2011, foi Uhum. quando o Paulo depois ficou meu diretor até ao meu Uhum. final do percurso lá. Portanto, lembro-me de ter ficado deslumbrado, portanto, o nível, portanto, foi realmente uma inspiração ver a Overwhelming, não capacidade é? Os ingleses dizem overwhelming. overwhelming, foi realmente, exato, Arrebatador. estava estupefacto, né? Eu Sim. estava estupefacto de ver, portanto, a qualidade, o nível, a complicação e a complexidade Uhum. física das coreografias. E uma das coisas que mais me impressionou, que fica comigo até hoje, e acho que também é a maneira como eu sou, não só foi por como eles trabalhavam connosco que eu sou assim, mas também porque eu acharia que era assim que se devia trabalhar. Portanto, ao Uhum. chegar lá foi tipo, isto é Simbiose, foi simbiose. simbiose, Sim. que era a maneira de trabalhar. Uhum. Havia ali um lado.
era muito, eu não vou dizer que era conversa porque não era falar, falar, porque era Uhum, físico. Portanto, uma pessoa estava uhum, ali para trabalhar, não havia aquela de, estamos, uhum, não, é trabalhar, mas era um explicar, um entender, um conversar. Então, e se uhum. experimentares assim, olha, mas olha lá como é que ele faz, explica lá a ele, experimenta com ela. Ok. Era tudo Portanto, não uma era só troca. faz este passo e acabou. Era. Exatamente. Não Ok. era tipo, eu digo-te o que tu fazes e tu E fazes e eu ponto, digo se tem que final, ser sim. melhor. Era realmente uma troca e eu acho que isso era, não sei se era uma forma que o diretor do 82 Uhum, tinha específica de nos treinar, mas era realmente uma. Ele fazia muito com que nós, bailarinos, tivéssemos de uhum, trabalhar uns com os outros. Portanto, não uhum. era ele tipo, eu agora Aí falo, ele era fomentava esse trabalho de equipa. muito, 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 muito. Era explica, fala, tenta com Uhum, ela. Então, e se tu, se o rapaz experimentar fazer o lugar dela, e se ela ok. tentar só perceber como é que se levanta, era tudo muito explicar e Mas ele tentar, também ainda era agora quando estive. coreógrafo. Não, não. Mas Uhum, foi um bailarino do NDT, uhum. um dos musas, Ok. assim, um dos musos Dos do fundadores. Killian. Do Uhum, Killian. uhum, Portanto, o Killian usava-o muito, era um excelente partner e um artista maravilhoso. Cheguei a ver vídeos e, portanto, uhum. incrível. E essa forma de trabalhar foi realmente o que me Portanto, e impressionou. foi E quando isto, e entrei é na isto companhia, que tu trazes, é isto que tu exato, sentes que guardaste e que continuas a passar. Já estamos a passar exato. uns capítulos, mas eu acho que realmente isso é muito importante, estás a falar, e como se absorve quando se trabalha com pessoas que nos marcam, como se vai absorvendo, uh, Uhum. quer dizer, nem todos absorvem, mas digamos, Exato, aqueles que querem absorver vão absorvendo exato. e guardando para depois transmitir mais tarde. E então, como é que há esta passagem? Uma vez que estiveste num sítio tão rico, não é? Pronto, tu passas entretanto para o NDT1, obviamente por mérito e pela, como tu próprio dizes, por essa simbiose que houve entre ti, a companhia e a forma de trabalhar. Como é que se, agora talvez numa ideia mais de uma perspectiva mais de intérprete, como é que tu estás no centro da criação da dança contemporânea com coreógrafos tão diferentes de uma certa forma, não é? E sentes essa transformação de coreógrafo para coreógrafo, mas com a mesma intensidade, não é? Porque nem tudo é igual. Claro, o NDT Uhum. tem uma linha que pode ser reconhecível, mas os Uhum. coreógrafos são diferentes e transmitem Exato. coisas diferentes. Como é que é esse beber de tanta gente Uhum. boa, importante, Uhum. e para ti imagino que se tenhas sentido também privilegiado em estar ali naquele momento. Bastante, bastante privilegiadíssimo, foi incrível. É assim uma das coisas, lá está que talvez no meu subconsciente me ajudou ao percurso de trabalhar com esses coreógrafos tão diferentes, era o facto de eu, mais jovem, querer ser um ator. Hum, Portanto, porquê? Porque, e isto agora temos que é um tema importante a comentar, misturando as duas coisas, que é a minha intenção como bailarino uhum, ou ator, separadamente, mas no mesmo mundo, é uhum, tentar adaptar-me a um personagem, a uma ideia, a uma forma, maneira de mexer, a uma forma diferente de se mexer. Portanto, era o adaptar-me o mais possível uhum, à forma de que um coreógrafo tem o seu estilo, a sua linha, a sua assinatura, ahm, porque agora comentando no presente, eu reparo uhum, que há muito uma nova forma das pessoas na dança portanto, se relacionarem com a dança, que é eu mesmo assim, eu uhum, gosto de me mexer assim, eu gosto de improvisar assim, uhum. e há ali um quase de Uma ahm, individualidade que não rompe, não é? exato, não há aquela coisa do eu agora tenho que mexer desta forma, Uhum. agora tenho que tentar fazer desta forma, agora, ou seja, tentar ser um camaleão. E para mim Camaleão. o bailarino É um é o tal camaleão. camaleão. Uhum. Portanto, vem um Hans van Manen, vem um Forsyth, vem um Ohad, vem E tu vais-te um ajustar Ekman. àquele estilo, não é? Não quero ser aquela pessoa que tipo, pronto, está a fazer os passos, mas não parece estar a fazer o estilo correto. Isso para Uhum, mim era uma uhum, coisa que eu, por mim próprio, é tipo, não, 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 eu tenho que. Tipo, imagina, agora vem aqui um bailarino desse uhum, coreógrafo, a pessoa tem que me vir e dizer assim: Uau, realmente uhum. estamos aqui na Claro, é mesma como se fosse ideia. uma tela, não é? Tipo, no fundo, aquela tela tem que Exatamente. representar o pintor, neste caso o coreógrafo. Exatamente. Isso para mim E sempre não foi só. importante. Sim, claro. Mas tu sentes que Exato. houve uma transformação desde que tu eras intérprete para agora ah, que montas as peças, sentes que há essa diferença nas gerações que sentem Eh, que ah, querem trazer ah, mais essa individualidade e menos sim, essa sim. capacidade.
inclusivamente portanto, em criações, tanto quando o coreógrafo, portanto, quando o coreógrafo está a fazer um trabalho novo Ok. com eles, há muitos bailarinos agora que só querem mostrar e dançar O que aquilo que fazem? eles dizem, que acham, tipo assim, isto é o que fica melhor em mim, isto é o que é Estão fantástico em mim. confortáveis. Só que depois vês um bailarino dessa forma a dançar estilos diferentes e E é depois sempre reparas, igual. é sempre a mesma coisa. Uhum. E E tu pronto, achas que isso tem a ver com. Quer dizer, eu acho, mas. Tu achas que isso tem a ver com, às vezes, não querer sair da sua zona de conforto, ou seja, não explorar aquele lugar fora da zona de conforto, não é? Porque aquilo que me fica bem, exato, fica-me sempre bem, não é? E se exato. calhar um outro estilo faz com que eu saia de uma zona de conforto. Portanto, há mais uma resistência em procurar sair da zona de conforto. Eu acho que sim, exatamente. Há essa resistência de sair da zona de conforto. Acho que as pessoas hoje em dia, não sei se também é um bocado Uhum. por culpa da social media, não é? Portanto, Uhum. o que é cool, como é que toda a Uhum. gente se mexe. Portanto, eu agora quando Portanto, vejo vídeos, eu vejo as seguem as tendências. tendências. Agora vês um jovem a fazer um vídeo de dança e muitas vezes eu vejo assim 30 pessoas diferentes que nunca se viram, nunca se conheceram E é e tudo parece igual. que fizeram Uhum. o mesmo ensaio, a mesma coreografia, com o mesmo coreógrafo, porque há ali uma tendência a fazer a mesma coisa, a Uhum. procurar fazer aquilo que toda a gente vê, em vez de explorar, tentar ser diferente, fazer coisas que o corpo não percebe, não entende, não sabe como fazer, Porém. e acho que isso é o que depois Portanto, tu faz com que achas a pessoa evolua. que agora, bom, sempre, que o melhor conselho, ainda vou-te fazer mais perguntas, mas acho que isto Uhum, é pertinente, que o melhor conselho realmente será, se romper dessa tendência e uhum. procurares, ser diferente, Sim, mas não ser diferente por imposição, não procurar o diferente, exato. procurar o desconforto. Procurar o desconforto e explorar, ou seja, como estamos a falar daquela tela, é qual é a nossa capacidade, o leque de Hum, coisas que podemos fazer com este corpo. Nós uhum, só sabemos utilizar uma parte, ou só uhum, entendemos uma parte. E é o explorar, tentar ir fora, ir fora, ir fora, ir fora daquilo uhum, que a gente conhece, para depois realmente poder dizer, eu agora tenho um leque de uhum. compreensão do corpo e de Capacidades, movimento, sim. capacidades que depois permite adaptar a coisas diferentes. Ok, e não Pronto, estar só seccionado naquela parte da tela que é só o pormenor, exatamente, não é? Portanto, fazer só aquilo. exato. Uau, incrível. E a pergunta sempre que surge e que vai sempre surgir e que eu vou sempre perguntar se tu tens uma peça. Há muita gente que odeia responder a isto e eu compreendo, eu também tenho 50, mas e às vezes a minha resposta é um bocadinho até fora da caixa. O que é que ali, talvez não a peça que te tenha marcado Uhum. mais, mas aquele momento que tu te lembres numa peça que tenha sido mind-changing. Tipo, ok, eu quando fiz esta peça, pode até não ter sido a que tu gostaste mais, mas houve ali um Uhum. momento em que eu vi, ok, tipo, o Roger consegue fazer isto. Ou, ok, este é um trabalho que para mim quero explorar mais. Hmm. É realmente uma resposta complicada a dar. Ah, Eu mas, sei, eu ah, sei, eu sei. mas assim, pegando num pormenor de uma coisa, posso comentar de uma peça que não vou dizer que seria a minha favorita, Uhum, mas que foi uma que realmente teve ali uma coisinha que agora tentei visualizar assim rápido. uhum, Foi uma peça que eu dancei do Forsyth, a única que eu dancei do Forsyth, uhum, que se chama Of Any If And, uhum, que é um dueto apenas, uma peça uhum. longa de um dueto. Quer dizer, bom, um quarteto. Ok, Duas pessoas a dançar e duas pessoas sentadas que vão falando esporadicamente ok. umas palavras e uns textos. E lembro-me de estar a dançar, portanto ainda era jovem, tinha acabado de entrar no NDT1. Uhum, E portanto sempre tive este corpo assim uhum, magro, longo, uhum, portanto nunca fui visto assim como, apesar de no NDT se ter que fazer muito muito partnering, uhum, e também felizmente ter que dançar várias coisas com várias bailarinas diferentes. uhum, Mas essa peça foi difícil fisicamente, era uma uhum. peça que realmente É muito stamina exigente. era muito exigente e eu tinha uma bailarina que era mais alta do que eu. Uhum. E E tu portanto, no és um momento em que ela rapaz fazia alto. Agora ninguém está a ver, um mas tu és metro e um setenta rapaz e alto. oito este, Uhum. mas ela era não sei como é que se diz em português, do Gabon,
é Ai, pera, que eu Gabão? agora Não. não estou a conseguir. Não vou dizer. Não, portanto, é uma ex-colónia francesa, portanto, lá toda a gente fala francês. Ah, Ela é africana. sim, do Gabon, Gabão, 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 não, sim. não quer dizer Ai, que asneira, horror, tipo, será? agora É. estou eu aqui, sim, Não sim. me odeiem por não saber o nome Não, nem correto. falei, sim. E, portanto, foi um trabalho que, para fazer aquela quantidade e complexidade de partnering com uma pessoa mais alta que eu, muito mais forte, portanto, Hum. foi um Mais conseguir atlética. fazer aquilo, exato, consegui fazer aquilo, depois com o Rio fiquei impressionado, foi tipo, Uhum, epá, realmente jamais pensei que ia conseguir, portanto, jamais uhum. pensei que eu ia ter esta capacidade e isto surpreendeu-me. Ah, mas peça, pronto, não digo, foi Sim, uma das portanto, que foi aquele adorei momento em fazer, que tu mas pensaste, ok, ok, isto é extremamente difícil, seria um desafio para exato, mim que eu pensaria que talvez não fosse possível, não mas fosse possível, exatamente. eu consegui, e então daqui para a frente é só subir, e é verdade. Portanto, foi o que aconteceu, corresponde. Então, depois, saindo um bocadinho já da tua carreira enquanto intérprete, o que é que te motiva depois a passares, depois desta carreira de 14 anos no NDT, a seres artista Uhum, independente? O que é que motiva esta tua decisão de passares a ser, uhum, a transmitir repertório, não é? Não sei muito bem qual é uhum. que é a palavra, remontador, qualquer coisa assim. Pois, em português também não, exato, Soa a gente estranho, chama não um é? stager, né? Um Seja stager. assim, Pois, eu diria remonta em português acho que diria remontador, mas não sei se sim. será, digamos, o termo correto, mas é assim, a oportunidade é engraçado porque foi um percurso também que aconteceu meio que naturalmente durante o meu tempo enquanto intérprete. Uh, Quando nós íamos em turnê com o NDT2, várias vezes organizavam-se workshops para que uns bailarinos pudessem dar um workshop portanto, a estudantes dessa cidade. Uhum. Um, e já nessa minha época, no Ok, início, portanto, talvez através da maneira como nós trabalhávamos enquanto colegas, talvez houve ali um momento em que o diretor reparasse, talvez, que eu fosse ok, uma que tu pessoa. eras, sim, tu eras apta, tinhas skills de fazer essa partilha, Exato. não é? E então, portanto, começou assim, foi daí que tudo começou, porque comecei a dar alguns workshops de repertório do Killian, e daí veio depois um convite a começar a dar aulas no Summer Intensive do Uhum. NDT, Ok, que depois, pronto, parece que correu bem, toda a parece que gente estava sim. contente com o trabalho que eu tinha feito, e então ficou uma coisa que todos os anos era convidado a dar Uhum. aulas de repertório e foi aumentando, portanto, primeiro era só solos, depois já era solos e partnering, já eram Uhum. duetos, e depois chegou um ano em que portanto, a pessoa que a organizava na altura, ah, começou a adicionar, portanto, importarias ou Uhum. gostarias de dar aulas também de balé ao grupo mais jovem e depois fazer os solos e dueto o resto do dia. E eu fiquei assim, ok, não sei se Ok, posso meter nesse está a campo, escalar, sim. mas pronto, assim foi. Portanto, estes últimos anos no NDT foi realmente muitas aulas de balé, muitas aulas de repertório e depois, portanto, agora presentemente como sou um remontador dos balés do Paul Lightfoot e Sol Leon, foi num dos cursos de verão também que eles foram ver a apresentação do último Uhum. dia, e viram o trabalho que eu tinha feito, Uhum. tanto nos duetos como nos solos, e pronto, sabem o período que se tem para cada coisa que se ensina. Claro, E ficaram assim, um bom trabalho, realmente portanto, gostámos do que claro. fizeste, né? Gostas disto? Isto é uma coisa para ti? Qual é? E eu assim, não, gosto realmente de estar com outras pessoas, ensinar e explicar, né? E então isto começou a crescer, a crescer, a crescer e mais tarde, já eu no NDT1, venderam portanto o Sleight of Hand que está agora a ser feita na Sim. CNB, foi vendida à Ópera de Paris. Aliás, não, foi antes da Ópera de Paris, foi outra companhia, acho que foi Zurique, foi a primeira que a gente fez. E portanto pediram-me ou Tornou-se, sim. convidaram-me Tornou-se para. oficial, sim. Foi tipo, ok, vendemos esta peça, gostaríamos que tu ensinasses a peça. Certo, mas E eles foi também eram crescendo. alguém que já tinham trabalhado muito contigo, não é? Portanto, que te conheciam, tu já Exato. tinhas feito várias peças deles, Várias peças, portanto, conheciam, criações. sim, criações, portanto já sabiam Uhum. que
Já havia um entrosamento entre eles e Exato. tu enquanto intérprete, não é? Para além de terem descoberto esta faceta e terem observado, não descoberto, mas terem Uhum. observado esta tua faceta de remontador, vá, digamos assim. Exato. Voltamos a esta Sim. palavra. Exato. Então, antes de passarmos também ao facto de ter estado aqui na CNB, era só importante perceber, nesta transmissão de repertório, não é? Portanto, tu passas de intérprete para transmitir o repertório do coreógrafo, neste caso, coreógrafos que tu já dançaste muito, não é? Portanto, isso é quase como uma Uhum. segunda pele, e não é só do Paulette Foot e da Sol Leon, tu também montas peças da Crystal Pite. Certo? Ou pelo menos uma Exato. em particular que eu tive todo Uma o em gosto de particular. ver, remontada no Royal Ballet, foi incrível, eu dei-te os parabéns na Uhum. altura e volto a Obrigado. dar porque foi Obrigado. extraordinário. Eles eram extraordinários, mas tu Uhum. também foste extraornário. Obrigado. Portanto, tu passas de intérprete para montar, passar, transmitir o repertório e como é que te colocas de repente, não é de repente, foi um processo, eu sei, mas do lado de cá, não é? A passares o trabalho do coreógrafo e o que é que passa a ser intocável e o que é que deixa e qual é a liberdade do intérprete, não é? Portanto, tu agora estás num outro sítio, Exato. agora Uhum. não estás a receber, estás a controlar um pouco essa Uhum. passagem. Exato. Ah, é assim, portanto, quanto à liberdade que se deve ou se pode dar ao bailarino, dependendo do repertório que se está a ensinar, portanto, como acabaste de dizer, portanto, Polisol é quase uma segunda pele para mim, portanto, a maneira como eles trabalham, portanto, 14 anos, dia a Uhum. dia, porque eles estavam muito, muito, muito presentes, enquanto coreógrafos, depois mais tarde enquanto diretores, etc. Portanto, a vida de estúdio com eles era Próxima. presente, portanto, era próximo, exatamente. Eles estavam lá bastante, não deixavam tudo Uhum. a um ensaiador da companhia e não, Uhum. portanto, que às vezes acontecia com alguns outros coreógrafos, portanto, mandavam alguém para remontar e vinham no final para dar os toques finais, mas eles estavam muito presentes, então a conhecer a maneira de trabalhar e estar muito perto e prestar muita atenção, obviamente, à Uhum. forma como lidam com pessoas, como transformar uma pessoa de acordo com ou as capacidades físicas ou a coisa artística que tem a oferecer, Uhum. como tentar usar tudo aquilo para manter o trabalho da forma como eles gostam de a ter ou de a ver, Sim. certo? E depois também tive a vantagem, neste caso, portanto, eles são, ainda agora, portanto, até hoje, ainda são coreógrafos que, quando nós remontamos peças, estão presentes no processo, Uhum. não sempre desde o início, mas não são pessoas que vêm só no Estou final, mesmo no portanto, fim, estão no portanto, estúdio, estão. Uhum. exato. Às vezes, até quando a gente ainda está a ensinar, já estão connosco, portanto, depende um bocado de cada companhia, do processo. E, portanto, ainda agora, quando estamos nesse processo ou de ensinar, ou já de estar ensinado e estarmos Uhum. a A afinar as refinar. coisas, uh, ainda há aquela conversa de olha, isto, porque sempre que eu vejo isto eu tento fazer assim, porque depois acabo por conseguir tirar isto de um bailarino, acabo por ver mais isto, portanto há Uhum. aquele quase de deixar ao próximo e assim, olha, isto é o que Ok. para nós funciona, isto é o que nós Ok. tentamos e ouvir aquilo constantemente e ver acontecer em tempo real e tipo, Uhum. ok, então a pessoa fica mais e mais, não é? Em sintonia Sim. com essa maneira de pensar e portanto tento agora, quando estou, portanto, sem eles ao meu lado, tento exatamente fazer isso. Uhum. Ahm, Portanto, no fundo é um Tudo depende de várias moldar, é coisas. mais um moldar, não é? Exato. Sim, aquele bailarino, naturalmente que é aquele bailarino, mas é um moldar à coreografia, ao que os coreógrafos pretendem Exato. e ao que depois virão trabalhar. Não é? Nós trabalhamos com eles na Noruega, tive Uhum, exato. essa grande possibilidade na minha carreira e realmente foi incrível. A forma também Uhum, como eles estão no estúdio com as uhum, pessoas é um misto entre o respeito enorme, mas também aquela forma de ser humano, não é? Eu exato. acho que Exato. isso é importante também. Uhum, uhum, Ah, Portanto, passando, já falaste do ensino, tu continuas a ensinar, certo? Continuas exato. ligado ao ensino. Hum, Uhum.
presentemente tu montas peças, pronto, também para a Crystal Pite, neste caso, eu não sei Exato. se é só The Statement que montas ou se Até hoje montas. foi só da Statement, portanto era quase uma oportunidade de fazer uma outra peça no NDT, para te remontar Uhum, uma peça que foi criada também na minha época, mas com a vida apareceu, programas uhum. foram cancelados, muita coisa se alterou, e depois a primeira e única que tive a oportunidade de fazer foi o The Mas, Statement. mas que única, sim. Mas que sim, essa é essa está nas minhas Está top. no teu, Perguntando das pois. minhas favoritas, essa está nas Sim, minhas na top, minha está também, sim. tá Não te lá em tenho cima, está lá em dançado, porque cima. tu dançaste, não é? És tu que estás no vídeo do NDT que Sim, passaram no. Bom, eu vi durante o Covid, mas estava aberto sim, durante o passaram Covid. no Vimeo e depois És acho que tu, também não é? apareceu no Sim. Mezzo, se não me engano, na Uhum. televisão. Assim, portanto, Portanto, tu és sim, casta original tenho. desta peça. Sim, éramos, portanto, para clarificar, eu sou original, mas eu era segundo cast daquele Ok, personagem. Portanto, nós tínhamos ok, dois casts que a Crystal que faz muito, ela trabalha em conjunto. Portanto, ela ok. faz agora, vamos fazer esta parte, vamos criar, 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 e o primeiro cast meio que está à frente, e nós estamos todos juntos, e Claro, depois como há um flip, é assim, a partir daqui, troca, e vamos trocando. como Ok, portanto, somos todos parte, mas eu, originalmente, na Premiere, eu ok, era, eu era segundo cast. Sim, e depois com a ok. evolução, o bailarino saiu, etc. Eu depois acabei por ficar vários anos a fazer a peça. Sim, E foi boa. realmente um dos. Tive, Sim, foi foi um um highlight. privilégio. Sim, é das minhas peças Sim, por trabalhar preferidas. com ela também, assim, se uma das perguntas fosse de coreógrafos com quem também gostei muito de trabalhar, uma delas foi realmente a Crystal Pite. Não quis estar a colocar nessa posição, Sim, pronto. não, não, acho que pronto, é uma resposta honesta. É uma pessoa com quem gostei muito de trabalhar, tanto a forma como trabalhava, como os trabalhos que fez. Acho que o que eu gostei logo de início com o trabalho dela, portanto, eu entrei, o meu primeiro contacto com o trabalho dela foi quando entrei no NDT1, portanto, assim que entrei no NDT1, havia uma peça que já estava em repertório, Uhum. e portanto era uma peça de companhia inteira, portanto, tivemos todos que aprender e todos tivemos que passar pelo processo. E lembro-me na altura ao fazer pela primeira vez a movimentação dela e o estilo dela, que houve ali uma coisa que, sabes, lá está, a tal coisa de quando a pessoa quer ser camaleão, mas depois aquela foi uma que isto no meu corpo parece que há aqui uma coisa que o meu corpo entende, parece que estamos a falar a mesma língua. Aham. Portanto, não Ahm, foi um vestir uma pele, não foi mais do que um camaleão, foi vestir uma pele que te assentava, foi isso que tu ex- sentiste. Exato. E portanto, sim, o trabalho dela realmente foram peças que tive muito, muito prazer em dançar. Em Hum, dançar. imagino que sim. Ah, uhum. Parabéns. Mais uns Obrigado. parabéns para ti. Obrigado. Portanto, tu continuas a ensinar e continuas. Neste momento estás baseado onde? Onde é que tu estás? Ainda em Haia, na Ainda Holanda. estás? Ok. Sim, exato, ainda E estou lá viajas baseado. pelo mundo, não é? Portanto, hoje em dia tu Exato. remontas peças pelo mundo inteiro por Uhum. companhias incríveis e também estás muito ligado ao ensino, ainda Exato, de portanto, ainda de workshops, muitos workshops de verão, Uhum. às vezes vou também a Em certos Orsolina escolas. também tens um trabalho Foi com Orsalina, Orsolina, sim. cheguei a fazer lá, portanto, sim, o Orsalina, o NDT Summer Intensive, Uhum. depois o Peter Chu tem uma companhia na América que é Chu Uhum. This, e para ele também faço, ainda até hoje, ainda vou bastante à América dar, chama-se Chu This Perspective, são uns fins de semana, portanto, intensos, ou Ok. Intensivo, sim. intensos, intensivos, E boa, amo. uh, portanto, ou de uma semana, ou de fins de semana, portanto, muitas vezes dando, portanto, o tal balé clássico, mais Ok, o repertório, mais aulas de partnering, dependendo do que cada sítio necessita. ok. Portanto, nós depois elaboramos ali Um pequeno fazemos programa, não é? exatamente um Uhum. programa adaptado ao sítio. Exato, portanto, ainda faço isso. Esta pergunta também vem um bocadinho no sentido de se antigamente era difícil, se na tua altura seria difícil, hoje em dia as expectativas, a pressão, a perfeição dos jovens bailarinos é cada vez maior. Tu como é que lidas com isto? Porque é impossível não sentires esse Portanto, sentir diz só, deles. perguntar mais uma vez, só para eu perceber a parte do perfeccionismo das pessoas de hoje, portanto, como eles Sim, lidam hoje em dia com o não, perfeccionismo. hoje, ou seja, se antigamente era difícil, na altura em que Uhum, tu, pronto, uhum, embora a tua carreira tenha sido construída, obviamente, no teu esforço, mas que tu tenhas tido todas aquelas oportunidades que se foram escalando e surgindo, não é? uhum, Hoje em dia o mundo é ainda mais difícil para os bailarinos, tu tens que ser ainda mais uhum, perfeito, existe ainda mais uhum, pressão, e tu que uhum. lidas com muitos jovens e com muitos jovens bailarinos, e neste caso com provavelmente ainda alunos.
Como é que Uhum. tu lidas com essas expectativas, não é? Porque imagino também ao longo dos anos tu tenhas apercebido na sala que alguma coisa vai mudando. Já falaste do facto de que as pessoas querem todas seguir uma tendência, mas neste Uhum. caso com a questão da competição, não é? Que também é visível. Exato, é. É assim, hum, para já, infelizmente, a situação da dança, portanto, em vários países na Europa, portanto, as finanças vão baixando, há cada Estão a vez menos desviar, sim. suporte, e então há muitas companhias a fechar, há cada Uhum. vez menos projetos, e os que há, como falámos há bocado, talvez não são muito, ou muito estáveis, ou não pagam Uhum. tão bem, ou não há, Uhum. portanto, não há uma plataforma sustentável, que é uma grande pena, e portanto que as artes, como nós sabemos, Uhum. são muito importantes para a sociedade e para o desenvolvimento Claro, de tudo. certo. Ahm, e o que acontece hoje em dia também, talvez pelos programas de televisão, a social media, portanto a Uhum. dança também se está a tornar uma coisa que mais gente quer fazer, Aham. mais gente tem contacto e muita gente fica logo com interesse em fazer disso uma Uhum. carreira e disso uma vida. E então há milhares de pessoas a mais que antes. Ok, portanto, Antigamente uma era se coisa calhar uma coisa boa que mais. aconteceu que foi, ok, a dança expandiu, as pessoas estão Exatamente. interessadas, mas o resto encolheu. Exatamente. A oferta é Uhum. menor e a procura é maior, portanto, Uhum. há aí um conflito, um conflito Uhum. de. Portanto, e tu sentes ah, isso não só nas tuas viagens, mas mesmo nos momentos que uhum, tu estás, porque todos, imagino que todos esses chamados intensivos que tu fazes, especialmente o do MDT, é ali um momento de exposição, de uhum, possibilidade de trabalho, de terem um contrato, etc. Portanto, há ali muito trabalho, mas há muita uhum. tensão, não é? Um ambiente que É assim, felizmente, pelo menos nas nas tuas minhas, nos aulas. meus grupos, que é assim, eu nunca, portanto, para mim é muito importante não mostrar ou não fazer com que ninguém sinta a necessidade, tipo assim, nós Uhum. estamos aqui para mostrar que somos melhor que o outro ao lado. Ok. É assim, nós estamos aqui todos para dançar, para aprender, para explorar. Ok, portanto, tu tentas Portanto, passar isso, essa leveza, exato. vá, se é que seja uma Exato. leveza, O mas ambiente é nós estamos aqui todos para uma coisa boa e positiva. para crescer, para O aprender. que pode sair daí depois, possivelmente, será Uhum, apenas bónus, que ninguém tem que contar com isso, uhum, e que, lá está, pela oferta que é menor e menor e uhum. menor e menor, é tipo, poderia acontecer, mas não vale a pena nem pensarmos Nem nisso, pensar porque, nisso. Uhum. portanto, ponhamos isso de lado, Portanto, porque não tentas é. naturalizar tudo, não é? Tipo, estamos aqui para Exatamente, aprender, o que interessa é o agora, exatamente, vamos crescer, o resto logo se vê, exatamente. sim. Se Ok, bem que às bom. vezes, pronto, nota-se sempre, claro, há personalidades diferentes na Claro, sala, e há sempre uns que têm sempre aquele. claro, uns que chegam mais à Ah! frente, outros que têm um bocadinho mais Exatamente, de eles ficam naquela competitivos, do eu outros estou que, tão feliz de sim, estar aqui, depois há outros que é tipo exato. assim, eu estou aqui porque e quero, e é E tipo, é ok, agora, temos que. exato, gerir a Exato, sala, não é? Sim, exatamente. isso é muito importante também num professor. Uhum, Ahm, Queria só passar brevemente por esta possibilidade de ter estado em Portugal, uhum, da semana passada, se não me engano. exatamente, Espero que nos exatamente. ouçam durante muito tempo, mas pronto, estiveste nesta primeira ou segunda semana de janeiro, Exato. aqui a montar Sleight of Hand e o que é que significa para ti estar, esta volta num percurso tão Foi especial como fantástico. o teu? Fantástico por várias razões, realmente foi assim um círculo. Porquê? Vou tentar resumir, porque é assim, quando entrei no conservatório, Uhum. primeiro contato com a dança clássica, primeiro contato com um ensino mais sério, mais completo. ah, Fui figurante de Romeu e Julieta, Ah, sim, na em que Companhia Nacional ano? de Bailado, Em que que foi a ano? primeira Ai, eu vez que eu te lembro-me de conheci. ti, eu lembro-me de Exato, ti. Espera, que eu agora estou a pensar. Sim, eu lembro-me. exatamente. Ok, portanto, Portanto, 2011? ui, não, Não, menos. não, Jesus, espera. 2001, 2, Ai, é 2000, logo o 2001, primeiro. 2. Sim, 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 acho que foi o primeiro. Estou para aqui, com os anos sou péssima. Com Foi lá Foi muito atrás e antes, foi sim, onde eu te sim. conheci a ti e ao É Fernando. Portanto, verdade. claro, não tivemos aquele contacto assim Sim, como amigos, mas sim, foi tipo, foi da primeira vez que eu vos vi e vos conheci. sim. Ahm, e, portanto, vários bailarinos dessa época e que eram colegas meus, estão agora na companhia. Ah, exato, Ah, exato. eu, portanto, agora vir como, depois de ter feito uma carreira lá fora, voltar a Portugal, ser o Fernando, o diretor da companhia, portanto, um bailarino que eu vi dançar o Tu meu quando viste, eu ainda era sim. um figurante e agora está ali como diretor, eu venho como ensaiador e estou a trabalhar com colegas meus de escola, Hum. e reencontrar-me com tantos outros que perdi contactos há mais de 20 anos.
Portanto, foi realmente assim Um e também por voto. ser a peça, portanto, o Sim. Sleight of Hand, que no NDT, apesar de ter feito um percurso com o Polisol, que foram Uhum. várias criações ao longo dos anos, mas foi a minha primeira criação com o Polisol, Ah, foi Sleight of Hand. portanto, é assim um momento tipo super É feliz, mesmo não assim, é? Tipo uma como a gente diz, né? Full conjugação, circle. sim, uma conjugação Exatamente. de coincidências felizes. Que bom, eu Portanto, estou foi. entusiasmadíssima por ir ver, nem imaginas. Também eu, também eu. E Estou vou fazer aqui. tudo para poder estar lá na primeira, porque as Ai, datas que bom, a realmente sério? vou fazer de tudo. É Ai, assim, que é bom. complicado, porque se não me engano vocês não fazem. Eu já viste, já tentei ver e vou ver de novo. Não calha num sábado vossa Premiere, se não me engano. Eles, a premiere deles, sim, a premiere Exato, deles, a deles, CNB. Deles, desculpa, sim. é uma quinta-feira, se não me É uma, engano, dia exatamente, 12 é de esse o problema. fevereiro, É sim. isso. É porque eu só, pronto, só vou estar a remontar uma outra peça aqui na Alemanha e, portanto, só aos fins Exato. de semana é que eu consigo escapar. Pronto, mas se não vês a estreia, vês o Mas resto, estás ótimo. exato, exato. Não, tem Isso. que ver. É tão estranho. E depois essa coisa Bom, também, que às vezes uma pessoa no processo, às vezes está envolvida até à premiere, portanto, até ver o espetáculo, e noutras vezes somos só parte de. exato, tiveste só ali aquele primeiro momento e depois Exato, veio outro stager e, exato, certo, exato, que está lá até à premiere. Portanto, já tinha exato. aqui outra coisa em Stuttgart, então não, os horários não, o Mas calendário não quer dizer, coincidiu. no fim do dia conseguiste uma coisa extraordinária, não é? E eu estou muito contente também que tenha sido possível. Ah, Uhum, para terminarmos, uhum, queria duas perguntas. Uma, uhum, o que é que ainda te move ao fim destes anos todos? O que é que ainda, o que é que ainda te motiva? O que é que uhum. ainda para seguires neste mundo? Da É dança, claro, assim, neste mundo da traz dança, muita exato. coisa, assim. Exato. Seria um outro podcast para outro dia. Exato. Não, mas na dança, assim, o que ainda me move, uma das coisas que mais prazer me dá ainda, e acho que é o que me vai manter o mais longo possível neste trabalho, é como é que se diz? É aquela O expressão das espanto, o pessoas, o espanto. espanto das pessoas, portanto, quando estou a trabalhar com bailarinos, nas Uhum, peças com que trabalhamos, uhum. é ver aqueles olhinhos que tipo, Brilham, uau, tipo tipo, assim, o espanto. sei lá, quando descobrem uma coisa no Uhum. corpo, ou quando a gente explica, uma coisa, mas se fizeres assim, olha, que há aqui um truquezinho e a pessoa, e aquela coisa do, O momento estamos a aprender uma eureka. coisa nova, estamos a ver, e essa coisa dá-me um prazer de ver Ok. que as pessoas ficam excitadas com, pronto, com uma coisa que é às vezes Com uma interna nova ou externa, descoberta, mas sim. e é aquele poder fazer com que outras pessoas tenham Possibilitar essa dessa nova experiência. descoberta e esse espanto, não é? Exato, Do que me dá descobrir. realmente Sim, ainda ontem, um ensaio com o rapaz e foi essa, bonito. ficou, pronto, é um bailarino clássico e explicou a maneira como tu explicaste esta coisa de tal, tal, Uhum. e quando eu faço realmente é interessante que é difícil fazer, mas quando faço, há ali um clique, é tipo, este Uau, correu bem, sim, e é sim. exatamente aquele momento em que nós, portanto, tanto o Paulo, que neste momento está aqui presente comigo, também faz assim, that was the one, e toda a gente parece que toda a gente fica, é É isto, e a isso. pessoa fica, é isto, mas depois Uau, percebe que é difícil lá chegar e tipo, ok, é isto que eu tenho que procurar. Então esse explodirzinho de sim. corações é aquela coisa que eu fico, uau, é por isso que eu gosto de fazer isto. Senão Uhum. ficaria uma coisa que calhar monótona e tipo, pronto, é isto que temos que fazer, é isto que Uhum. acontece, mas é aquela troca e aquele frente, não é? Sim. Como é Back que se and diz? forward, backward. Back and forth com as pessoas que ainda me mantêm. E depois, enquanto espectador na dança, pronto, é o artista que me toca. Não é o Claro. ver não é ver apenas Um, digamos, uma um pessoa replicar do fisicamente movimento, sim. incrível. Que há bailarinos que fisicamente uma pessoa fica tipo, uau, o que vocês fazem com os vossos corpos é Inacreditável. para lá do possível, Uhum. mas depois às vezes é aquela coisa mas há ali uma pessoa que se calhar tem uma coisa Mais na alma especial. mais especial que me atrai mais. Ok. Me atrai mais do que ver o Fantástico. Hum, Exato. grande resposta, Uhum. Roger. Ah, e tu, se pudesses olhar para trás, o que é que dirias ao Roger que Uh! queria estar nos musicais e fez esta carreira incrível? O que é que eu diria? Na altura, o que é que eu diria ao Roger Não, da se altura ou o que eu pudesses diria voltar. agora Não, não, ao Roger da altura, sim, da sim. altura? Sim. Ah, Dia uma coisa que se calhar foi o que naturalmente me aconteceu, que é, como se diz em português, follow your gut. Uhum. Portanto, segue o teu Ah, instinto. segue o teu instinto, vai com o teu feeling,
Que vai dar certo. Porque quando houve momentos de escolha e coisas desconhecidas, nem foi assim, tem que ser isto ou isto, era assim, bom, tenho aqui uma escolha, eu sinto que é para aqui, e fui, Pronto. e sinto que foi para lá, e fui, foi esse seguir o instinto que me levou à vida que tenho, que pronto, sou muito privilegiado e tive Não, o e privilégio tenho é. o prazer de fazer o que faço e não posso queixar de todo. Hum, Portanto, que apesar do bom. trabalho duro, posso dizer de outra Isso, forma que sim. foi um caminho fácil. Ou seja, muito duro, muito Eu trabalho, percebo, mas as oportunidades surgiram de uma forma fácil, independentemente do teu exato, trabalho ter sido muito grande. exatamente, exatamente. Portanto, tive essa vantagem, essa vantagem. Sim. Exato. Roger, eu agradeço muito esta conversa, foi incrível mesmo, Obrigado, eu. e estou super contente por poder ter feito, já estavas aqui na minha cabeça há muito tempo. Obrigado, não, obrigado. E sabia que ias inspirar muitas pessoas e também é muito bom que mais pessoas possam conhecer-te e ao teu caminho em Portugal, quando nem sempre é Obrigado. possível. Um grande Exato. beijinho, Obrigado obrigada. igualmente, Espero, estou beijinho. ansiosa por te ver também pessoalmente e desejo-te o melhor, sempre Muito com obrigado, esse sorriso muito obrigado. luminoso e com essa generosidade incrível. Obrigadíssimo, foi um prazer e espero ver-te brevemente e corra tudo bem. Igualmente para ti. Então vá. O episódio de hoje do Dança em Diálogos chega ao fim, trazendo mais uma perspectiva, mais um percurso, mais uma reflexão sobre a dança. Já sabem, estão todos convidados a seguir o podcast Dança em Diálogos nas nossas redes sociais, a partilhar os episódios e a deixar a vossa opinião ou sugestões para temas futuros. Para estar sempre informado sobre os novos episódios e atividades, podem subscrever o nosso canal no YouTube e no Spotify. Além disso, está disponível a nossa newsletter em ddialogos.com, onde podem conhecer melhor a Dança em Diálogos e todos os seus projetos e dimensões. A Dança em Diálogos é uma plataforma de criação, produção e programação em dança, com um enfoque particular em projetos de mediação e participação de e com diferentes públicos e comunidades. No próximo episódio, vamos continuar, claro, com mais dança e mais diálogos. Eu sou a Solange Mel e espero voltar a estar convosco em breve.